Pessoal, estarei gravando esse vídeo aqui e quero dizer desde já que esse vídeo tem uma intenção. Eu não quero convencer pessoas, céticas com relação a esse assunto. A intenção desse vídeo é encontrar pessoas que também passaram ou passam pelo que eu passei com relação a esses fenômenos espirituais. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque muitas pessoas dirão que não é verdade, que é mentira, outros dirão que é problema psicológico, mas para tudo isso eu tenho uma argumentação, tá? Eu não tenho aqui argumentos para convencer de forma irrefutável as pessoas a respeito da existência do mundo espiritual, mas eu quero falar uma coisa. Eu tenho indícios de que o mundo espiritual ele é real, além das minhas experiências que não me deixam com nenhuma dúvida com relação a isso. A partir de agora, eu vou te contar o que eu passei, o que eu testemunhei com a minha própria vida, uma experiência pessoal. Não tenho como provar, como eu já disse, trazer documentado, mas eu quero aqui pessoas que também passam por isso, que com certeza não irão duvidar. Se você está aqui para criticar, é melhor você sair desse vídeo, melhor você procurar um outro conteúdo para você assistir. Eu pensei muito antes de falar desse assunto. Há muito tempo eu penso em trazer isso para as pessoas, mas até agora eu havia me reservado. Então vamos lá. O que eu vivi, o que eu testemunhei. Vozes, vultos, pesadelos, sonhos premonitórios e, além de sonhos, algumas experiências de prever algumas coisas antes que essas coisas acontecessem. Então, eu diria que desde a infância eu tenho uma sensibilidade espiritual, não sei como você prefere chamar, eu prefiro chamar sensibilidade ao mundo espiritual. Como que eu percebi isso, como que isso se desenvolveu, como que essa situação evoluiu na minha vida. Eu acredito que muitas pessoas irão se identificar. Prepare-se para o que eu vou lhe relatar. Muitas pessoas podem até zombar do que eu vou falar, dizer que estou com muita criatividade, mas a primeira experiência, a mais antiga, a lembrança mais remota que eu tenho como experiência espiritual foi ainda bem na minha infância. Eu era uma criança, não sei especificar a minha idade, não lembro, não me recordo, mas para que você tenha noção. Nessa época, eu ainda dormia na cama com a minha mãe e com o meu pai. Eu lembro que durante a noite, talvez na madrugada, não sei se já era madrugada, mas eu lembro que minha mãe e meu pai dormiam e era na zona rural. Nessa época eu acredito que nem fornecimento de energia elétrica tinha para minha casa. Uma parte da minha vida a gente viveu na simplicidade, à luz de lamparinas. Eu lembro que certa noite, era uma noite assim, lembro que uma noite escura, e no quarto muito escuro, né? Geralmente, no momento de dormir, às vezes, a candeia que era utilizada apagava a sua luz por questão de não ter mais abastecimento nela, né? Não ter mais azeite, óleo, que se colocava algumas coisas para queimar e aquela luz permanecia acesa. E o que acontece? Vou ser sincero com você, não vou dar grandes detalhes, muitos detalhes, porque não lembro muita coisa, mas de uma coisa eu me lembro, que isso nunca saiu da minha cabeça. E você guarde bem essa primeira experiência, porque tem uma experiência recente, que tem tudo a ver com essa primeira experiência. Naquela noite, eu sinto a minha pele arrepiar, só de falar. Eu lembro que meu pai e minha mãe dormiam, e na escuridão, o mundo espiritual é muito difícil de entender, gente, porque na escuridão do quarto apareceu uma sombra. Aí você me pergunta, como que aparece uma sombra na escuridão do quarto? Apareceu uma sombra para mim, né, muito, muito escuro, algo muito escuro, porque na escuridão do quarto eu conseguia ver aquela sombra.
Você me pergunta, mas qual a forma daquele ser? Muito difícil de descrever. Parecia uma pessoa em pé, mas um ser muito magro, um ser assim. Eu não conseguia distinguir o rosto, mas eu percebia que tinha algo como se fosse o rosto. Eu não conseguia distinguir, por exemplo, dedos, mas eu via que tinha algo como que braços. Mas não era assim algo bem contornado, algo bem definido, tá? Só para que você tenha uma noção. Tá, e quando aquele ser apareceu no quarto, eu estava acordado, gente, sozinho, eu tenho essa lembrança. Eu não lembro, assim, do momento que acordei, eu só tenho lembrança de me ver já acordado e surgir aquele ser terrível, assombroso. E naquele momento, aquele ser, eu vou dizer assim, um modo de me expressar, tá? Aquele ser olhou para mim, apesar que eu não via olhos, mas é como se ele tivesse olhado para mim e falou uma coisa que eu lembro até hoje. Eu não me esqueço as palavras que aquele ser me falou. Gente, aí alguém vem aqui, talvez um ateu, e vai dizer, isso é coisa de religião, colocaram na cabeça da criança. A minha família não praticava catolicismo, nem espiritismo, não praticava protestantismo, nada. Eu não fui criado, lá na minha infância, tendo contato com religião nenhuma. Para você ter uma noção, religião nenhuma. Eu não tinha nem sequer noção de Deus. Pelo menos nessa época, eu não tinha noção nenhuma de Deus, até onde eu me lembro. Agora, o que aquele ser me falou? Quando aquele ser olhou para mim, é uma forma de dizer, tá? Aquele ser falou assim, eu queria levar você para o inferno. Eu só não vou levar, porque Deus não deixa. Dessa forma. Eu não sabia o que era Deus, não tinha noção de nada de Deus. Mas isso aconteceu. Quando aquele ser falou para mim que queria me levar para o inferno, eu sem muita noção do que é o inferno, graças a Deus, eu sei que não é um lugar bom, mas eu não o conheço e nem quero conhecer, só sei que não é um lugar bom. Mas eu lembro que eu senti medo. Eu senti medo quando aquele ser falou aquelas palavras. Muito medo. Mas quando ele disse, só não vou levar porque Deus não deixa, o que acontece? Aquele ser, ele começou meio que se afastar e meio que sumir na parede. Apesar que estava muito escuro, mas eu sei, uma parede que tinha uma janela, ele sumiu lá, como se fosse pela janela, tá? Foi mais ou menos assim no lugar da janela, estava muito escuro, mas ele sumiu lá. E eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. Agora você guarde esse ser, tá? A descrição que eu dei desse ser, porque algo que aconteceu recentemente tem uma relação com isso, tá bom? Então essa é a experiência mais antiga que eu tenho. Eu vou pedir a você, antes que eu prossiga, para que você deixe seu like, para que você me ajude a divulgar esse vídeo no YouTube, para que esse vídeo seja recomendado, para que mais pessoas tenham acesso, e eu quero contato dessas pessoas que também passam por isso. No finalzinho eu explico tudo, tá? Então deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Então vamos um pouquinho adiante. Como que a coisa aconteceu depois disso? Então eu lembro que na minha infância houveram, na casa em que eu morava, vários fenômenos estranhos. Não somente comigo. Minha mãe, eu não sei como ela consegue ser uma pessoa, acho que ela tenta ser cética, porque ela mesma me relatou muitas coisas que ela não consegue compreender. Meu pai também já relatou certas coisas. E após esse acontecimento comigo, eu tive uma única irmã que também passou por essas experiências. Inclusive, ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual muito grande, assim como eu, tá? Mas vamos ao que acontecia nessa casa. Às vezes, eu acordava à noite, eu percebia, lá tinha cortinas assim na porta, e eu percebia alguém passando por aquela cortina. Eu achava que era meu pai, mas quando eu ia ver, meu pai estava dormindo. Às vezes eu achava que era minha mãe. Quando eu ia olhar, ela estava dormindo. Nessa casa também, só de forma resumida, para não ficar muito prolongado, por vezes eu cheguei a ouvir vozes, alguém chamando meu nome.
E uma vez isso aconteceu, eu não estava sozinho, eu estava com a minha mãe jogando baralho. Uma voz, dessa vez foi o nome dela, lá na porta, né, como que alguém na porta chamou nitidamente. A gente não teve dúvida, não foi um ruído estranho, a gente tem certeza. E foi assim num tom alto. Chamou o nome dela. Ela se chama Eva. E essa voz chamou assim, muito alto o nome dela. Isso foi à noite, quando eu saí lá fora para ver quem era, não havia ninguém. Isso na zona rural, né? Detalhe, essa voz era assim, muito idêntica à voz do meu tio. Fui lá na casa do meu tio ver se ele estava lá, ver o que ele queria chamando lá e por que ele saiu tão rápido. Quando eu fui lá, eu fiquei surpreso com a resposta da esposa dele. Ela disse, ele não tá aqui, ele tá lá num outro povoado, né, que tinha próximo. Nem tão próximo. Então a gente ficou aterrorizado com aquilo, tentando entender. Isso foi só mais uma das experiências muitíssimas que nós passamos nessa casa. Eu mesmo cresci tendo pesadelos e pesadelos relacionados a essa casa. Tá? Isso é um detalhe muito interessante. Minha mãe, por muitas outras vezes, passou por experiências incríveis, assim. Ela já relatou que foi pegar peça de roupa para vestir, e ao pegar peça de roupa lá para vestir uma blusa, essa blusa saiu fogo. Só que um fogo diferente, como que faíscas de fogo, um fogo azul. Mas ela chamou de fogo esse fenômeno, tá? Eu lembro também que ela me relatou que após isso, ela foi lá onde o meu pai chamou ele e para mostrar aquilo, né? E quando ela pegou aquela roupa novamente, saiu como que faíscas de fogo da mesma forma. Aí pronto, a partir daí não saiu mais, simplesmente o fenômeno parou. Isso é incrível, realmente incrível. Eu acredito que muitas pessoas irão se identificar, que estão vendo isso. Passaram-se os anos e houve assim épocas que os fenômenos aconteciam com menor frequência. Mas o impressionante é que retornavam. Minha mãe separou do meu pai, foi cada um para um lado, e eu fiquei com a minha mãe, tá? E com o passar do tempo ela deixou de reclamar desses fenômenos. Meu pai também, eu não convivia com ele, também não sei o que se passava na vida dele. Mas eu sempre tive essa sensibilidade espiritual. Eu sinto, não vou dizer que eu sentia, mas eu sinto às vezes uma presença perto de mim, e não é uma presença boa nem sempre, tá? Eu deixo bem claro, eu sou cristão hoje, eu posso dizer que eu sinto a presença de Deus, a maravilhosa presença de Deus, mas esses fenômenos acontecem para mim como que algo assim palpável, tá, gente? E eu quero dar mais alguns relatos do que aconteceu. Quando a minha mãe separou do meu pai, tá? A gente já tinha vivido muita coisa ruim na casa que a gente vivia na zona rural. A gente veio para a cidade. Eu, a minha irmã, a gente costumava passar por essas experiências. A gente sempre, detalhe, vou deixar isso muito claro, eu e a minha irmã sempre mais sensível a esses fenômenos. Acontecia com a minha mãe, acontecia com o meu pai, só que com a minha pessoa e com a pessoa da minha irmã, acontecia com maior frequência e eu posso dizer que com maior intensidade. Agora eu vou dar alguns indícios que provam, ou pelo menos que apontam, que isso não é nada de problema psicológico, não é nada que a ciência possa explicar. Por quê? Já já você vai ver. Quando a gente muda para a cidade, a minha mãe, no caso, iria alugar uma casa e a minha irmã me levou lá. Na verdade, eu fui com a minha mãe, a minha irmã conhecer essa casa, que já estava certinho lá pra gente morar. O que acontece? Quando a gente vai para essa casa, a minha irmã chega pra mim e fala:
ela é muito sensível espiritualmente. Ela fala, eu senti algo estranho nessa casa. Será se não morreu alguém nessa casa? Aí eu fui e falei, sinceramente, estou sendo sincero aqui, eu poderia dizer que eu também senti nessa ocasião, mas eu não senti nada. Acho que eu estava muito empolgado, que eu até me fechei para isso. Eu não estava com essa abertura espiritual. Eu queria logo que a minha mãe mudasse para aquela casa e fosse feliz lá. Eu não queria nada contrário. Mas a minha irmã insistiu, tem algo estranho nessa casa. Eu falei, não estou sentindo nada. E é incrível porque geralmente eu sinto as coisas simultaneamente com a minha irmã. Um exemplo, muitas vezes eu vou até procurar, eu até salvei as nossas conversas, prints, onde testificam alguns acontecimentos que a gente preveu antes, a gente falando, olha, tá prestes a acontecer uma coisa ruim, eu tô sentindo aqui. E a minha irmã confirma lá, eu também tô sentindo que tá prestes a acontecer uma tragédia. E vai acontecer uma tragédia, um acidente de carro, alguma coisa assim, algo assim inesperado, é algo trágico. Não é coisa comum, morreu um senhorzinho de 90 anos. Não, isso aí não é nada chocante. Apesar que a morte é chocante, tá? Mas é uma coisa que todo mundo espera. Então a gente, algumas vezes, eu posso dizer que até muitas vezes a gente conseguiu prever acontecimentos antes que se consumasse, né? Por isso é prever. A gente conseguiu ter essa informação antes, tá bom? E eu vou tentar encontrar, eu salvei aqui porque eu tenho muito arquivo, prints da nossa conversa testificando a premonição e testificando a gente conversando depois, olha, tal coisa realmente aconteceu, né? Uma tragédia na cidade, por exemplo. Beleza, então, seguindo adiante, nessa casa onde a minha irmã, ela sentiu essa presença ruim, esse algo ruim, posso dizer assim, eu posso confessar que eu passei um bom tempo sem sentir nada lá, tá? Mas de repente, simultaneamente com a minha irmã, eu começo a sentir algo no quarto que incomodava até o sono, uma presença muito ruim, como que alguém muito ruim dentro do quarto. A minha irmã sentindo a mesma coisa. Na época a gente fazia parte de uma igreja evangélica e a gente orava, a gente buscava a Deus e afastava, realmente a gente sentia afastar aquela presença. Mas aquela presença insistia em voltar por inúmeras vezes. Esse fenômeno, ele passou a acontecer com mais frequência. A gente orava, a gente repreendia e aquilo se afastava. Passava dias, talvez semanas. Acontecia novamente. E depois foi ficando mais frequente, quase que toda noite. E depois passou a ser toda noite. Com o passar do tempo, esse fenômeno se tornou muito intenso. Ele deixou de ser uma presença ruim no quarto. Tá? A gente chama presença ruim porque era uma presença nada agradável que a gente sentia, a gente arrepiava. Gente, a nossa sensibilidade é tamanha que eu e a minha irmã chegamos a apontar para o mesmo local onde estávamos sentindo a presença ruim. Eu falei, olha, eu estou sentindo ali. Como que uma pessoa ali. Eu apontava com o dedo assim. E ela também. Também estou sentindo aqui. Gente, isso se tornou tão intenso. Aí chega uma nova parte da história. Eu conheço uma moça, que hoje é minha atual esposa. Ela vai morar nessa casa com a gente, só resumindo. Ela passou a dormir num quarto sozinha. Eu passei a dormir no quarto da minha irmã, com a minha irmã, tá? Porque a gente não era casado ainda. E minha mãe passou a dormir na sala. Agora veja o que aconteceu. Nessa época, o fenômeno já estava tão intenso que a gente conseguia meio que ver ao acordar o contorno de uma pessoa. Tanto é que eu sei descrever uma mulher morena, forte, em torno dos 50 anos de idade. Era isso que a gente conseguia ver ao acordar, e aquela imagem muitas vezes ia se desfazendo quando a gente acordava. Estou falando aqui eu e a minha irmã, tá? E quando essa pessoa, que hoje é minha esposa, chegou na casa, gente, aqui é um indício que não é nada psicológico.
Eu não falei nada pra ela, até porque eu não queria assustar. Se eu falasse tudo isso que acontecia, talvez até perdesse o namoro, talvez ela desistisse, ficasse com medo, sei lá. Sei que eu não falei pra ela. E o que acontece? Lembra que eu falei que a moça, que hoje é minha esposa, foi dormir no quarto sozinha. Tá? E justamente o quarto que ela foi dormir é o que mais aconteceu o fenômeno. Tá bom? Não era só no quarto que eu dormia com a minha irmã. Às vezes a gente tentava dormir no outro quarto para evitar o problema, mas nesse outro quarto era mais intenso. Era mais intenso ainda. Onde aqui é minha esposa hoje passou a dormir. Beleza. Então eu, a minha irmã, a gente percebia essa imagem da mulher morena. Essa mulher morena aparecia nos nossos sonhos, ou melhor, pesadelos. E uma coisa terrível, ela aparecia assim, sempre chorando, alguém muito triste, inquieto, como que um espírito mau, atentando, como a gente costuma falar na nossa região. É um espírito mau inquieto. Não estou falando que esse espírito é uma pessoa. Inclusive eu acredito que é um espírito diabólico mesmo, um espírito de demônio. Sei lá, eu não vou aqui dar palpites sobre isso, tá bom? Mas essa figura de mulher perturbava assim as nossas noites. Agora fica atento ao filme de terror que passa a acontecer a partir de agora. Lembra que minha namorada dormia sozinha no quarto, onde acontecia o fenômeno com maior intensidade e eu não havia falado nada para ela. Certa noite ela acorda no meio da madrugada assustadíssima. Eu vou lá. Gente, eu tô arrepiada que só de falar. Eu vou lá. E ela falou assim pra mim: eu tava tendo um pesadelo. E um pesadelo? Eu tava tendo um pesadelo. E eu acordei e tinha uma mulher aqui no quarto. Veja só. E eu perguntei pra ela: mulher? E ela falou: sim, uma mulher tava aqui no quarto. Eu disse: não, aqui não tem nada, fique tranquila, vá dormir. Ela disse: tinha uma mulher gorda. Tinha uma mulher gorda. E ela apontou o local. E ela falou que essa mulher estava olhando pra ela quando ela acordou. Tá, gente? Uma mulher assim gorda. Desculpa a expressão gorda, tá bom? Mas era a figura que aparecia lá. E depois ela acabou me descrevendo que era uma mulher gorda, morena, a idade compatível com a pessoa que eu via juntamente com a minha irmã. Detalhe, minha esposa não é uma pessoa que ela não tem premonições, né? Ela não tem essa sensibilidade espiritual como eu, mas o fenômeno aconteceu com ela. Tá bom? O que acontece? Depois a gente muda de casa, eu vou viver com a pessoa que hoje é a minha esposa. E nessa outra casa, eu continuei com a minha sensibilidade, né, sobre alguns acontecimentos, premonições, mas a questão da perturbação daquele espírito não continuou nessa outra casa que eu fui morar, mas continuou na casa onde a minha irmã vivia anteriormente, onde eu vivia com ela. Certa noite, minha irmã me manda uma mensagem lá no WhatsApp, e depois me liga dizendo: olha, eu vou dormir aí, eu não consigo dormir aqui hoje. A coisa está terrível aqui, a perturbação. Falei pra ela: tá bom, pode vir dormir aqui. Ela foi dormir lá, né? Ela foi dormir com a gente. Gente, olha, essa noite foi terrível. Ninguém conseguiu dormir. Ninguém. Fechávamos os olhos para dormir, a gente via imagens ruins, coisas terríveis, rostos estranhos, sabe? É como que pessoas com rostos de animais. E acordados a gente via isso ao fechar os olhos. Eu me via caindo em abismo. Coisa terrível. Eu sei que tem muita gente que talvez tenha até um psiquiatra aí assistindo e achando que eu tô louco. Mas, gente, não é brincadeira. Isso realmente aconteceu. Tá? E foi uma noite que a gente não conseguiu dormir. Foi aterrorizante. A gente amanheceu o dia cansadíssimos. Estávamos muito exaustos. A minha irmã retorna para casa dela. E o que acontece? Ela tenta dormir lá novamente, né? E ela me manda uma mensagem dizendo: olha,
aquele ser apareceu no sonho falando que vai para tua casa e vai separar você e sua esposa. Gente, em seguida, nas noites seguidas, logo parece que mudou tudo para casa que eu tava, tá? E aquele ser passou a perturbar. Minha esposa estava muito oprimida no sentido de medo mesmo. Ela via vultos na casa. Eu via vultos. Nós acordávamos. Ao ver vultos, eu sentia, às vezes, até alguém me tocar mesmo. Às vezes, quando eu ia dormir, que eu fechava os olhos, né? Sabe, aquele sono gostoso, onde você começa a dormir, bem gostoso. E vinha alguém e fazia... Psiu. Tava um psiu bem no meu ouvido, era audível. Era audível, assim, sabe? E às vezes eu ouvia vozes, mas diferente. Era como que... Sabe a voz do pensamento, aquela voz da nossa consciência? O tempo todo na nossa cabeça? Só que não tão diferente, eu sabia que aquilo não era minha voz. Falando coisas perversas, sabe? Coisas sem sentido. E eu, meu Deus, o que é isso? Na minha cabeça, como que consegue fazer isso? Resumo, eu e minha esposa somos cristãos, tá? A gente, até hoje, insistiu orando, buscando a Deus pelas nossas vidas, e realmente a investida foi muito grande para nos separar. Aconteceu de fato, gente, o mundo espiritual é real, mas a gente sempre muito firme no propósito de Deus, no matrimônio, no nosso casamento, construir família, unidos, colocando Cristo à frente, tá? E até hoje estamos juntos. Agora, eu contei só um pouco aqui, tá bom? Os fenômenos negativos, porque há fenômenos positivos e negativos. Os negativos são essas assombrações, essas coisas. Eles têm diminuído, tá? Eu tenho ainda pesadelos, muitos. Eu admito, tenho. Mas questão de vultos, essas coisas, até que não. Tem diminuído bastante. É raro acontecer. Minha esposa não reclamou mais disso. A gente persistiu na oração. A gente usou isso como arma para combater essa força espiritual maligna. Agora, gente, eu quero dizer uma coisa. Lembra daquela minha primeira experiência? Quero contar mais só uma que está relacionada a ela, tá bom? Eu estava nessa casa com a minha esposa naquele período de intensas investidas espirituais. De repente eu tenho um pesadelo terrível. Sabe aquela sombra, a primeira experiência que eu tive que apareceu para mim? Aquela sombra apareceu num pesadelo, eu estava dormindo, tá? Era um pesadelo terrível. Aquela sombra apareceu no pesadelo e ela passou a entrar pelos fundos da minha casa. Eu vi ela entrando, da casa que a gente morava. Era alugado, na verdade. Aquela sombra entrou, eu vi ela entrando, ela indo até o quarto. Depois eu vejo nossos corpos, meu corpo da minha esposa, no meu pesadelo. Eu vejo lá a gente deitado. E aquela sombra, ela vai por cima do corpo da minha esposa, pega os braços dela, e eu vejo a minha esposa se debatendo, lutando contra aquela sombra. Vejo quanto isso é real. E aquela sombra segurando ela, as mãos, os pulsos, e ela movimentando, sabe, gente? Como se quisesse se soltar. Eu vendo essa cena no meu pesadelo. De repente, eu acordo. E quando eu acordo, como que estava minha esposa? Se debatendo, como que alguém segurando. Minha esposa dormindo, tá? E se debatendo assim, tentando se soltar. Gente, eu tenho certeza que aquele ser espiritual estava tentando segurar ela. Era assim foi uma investida tão real, tão forte, que aquilo se tornou palpável. Realmente estava segurando ela. Então, gente, o mundo espiritual é real. Eu sei que há padres, pastores que vão duvidar de tudo isso, porque uma coisa eu aprendi: nem todos têm essa sensibilidade espiritual, nem todos, me parece, eu não sou autoridade nenhuma no campo religioso para falar isso, mas eu falo por experiência.
nem todos têm a mesma capacidade de ver, de sentir, de viver o mundo espiritual. Há pessoas em cargos altos nas igrejas, tanto igreja católica, protestante, que não sabem nada de experiência espiritual. Eu acredito que muitos nem sequer acreditam de fato que haja pessoas espirituais, mundo espiritual, seres espirituais. Mas, gente, para mim não restam dúvidas que isso existe. E o intuito desse vídeo é trazer pessoas, vou deixar aqui no primeiro comentário, tá? Vou deixar aqui no meu primeiro comentário, vou fixar aqui no topo, vou deixar meu Instagram, e eu quero que pessoas que passam por isso me chamem, tá bom? Quero conversar com vocês. Por favor, não deixem o WhatsApp. Se deixar o WhatsApp aqui no YouTube, não sei porquê, some o contato, some o número da pessoa. Então, eu vivi tudo isso. Aí alguém pode perguntar, mas suas experiências espirituais acabaram? Não. Eu falei das experiências negativas. Há experiências positivas. É importante relatar também de quando eu fazia parte de uma igreja evangélica, onde tinha trabalhos de libertação, oração para libertar pessoas possessas. Gente, não que fosse mérito meu, eu acredito que seja de Cristo, mas eu tinha facilidade para fazer isso. Muitas pessoas, às vezes, oravam, parece que temiam, parece que algumas pessoas não têm realmente esse lado da espiritualidade. Não conseguiam fazer com que a oração surtisse efeito na vida daquelas pessoas que estavam ali possessas, oprimidas. Eu ia lá e acontecia assim com uma certa facilidade, tá? Por essas questões, eu sempre fui assim uma pessoa de fé, criei no poder de Deus, na existência de Deus, talvez isso facilitasse. Eu acredito que sim. Então as pessoas, a partir do momento que eu intercedia por elas, elas eram ali libertas desses espíritos que as tormentavam, tá? Eu acho importante falar isso também. Então há essas experiências positivas, né? Experiências com Deus mesmo. Muitas vezes eu sinto que há pessoas que eu amo, pessoas queridas para mim em perigo. Eu intercedo e eu sinto que há um livramento por causa daquela oração específica que eu fiz. Então, há um lado positivo disso. Eu uso isso para o bem. Quando eu percebo que está prestes a acontecer uma tragédia, quando eu pressinto algo, também a minha irmã, ela pressente assim com uma clareza incrível as coisas, o que eu faço? Eu vou interceder em prol daquelas vidas que talvez seriam ceifadas em um acidente, em uma briga, alguma coisa do tipo. Uma tragédia, tá? Ah, mas você pressente tudo, você consegue saber tudo? Não estou falando isso. É algo assim involuntário. Então, para finalizar aqui, a intenção desse vídeo, que é até um pouco longo, é trazer pessoas que também passam por esses fenômenos, para que possamos talvez criar um grupo de WhatsApp, conversar, compartilhar nossas experiências e tentar entender isso melhor. Porque muitas dessas pessoas estão desamparadas. Chegam lá para o pastor da igreja, chegam para o padre, e o que acontece? O pastor ou o padre não tem essa abertura espiritual, é totalmente cético, não compreende, e na verdade, coitado, não tem o que ele mesmo fazer, porque ele não entende, ele não compreende, talvez nem acredite nisso. Aí fica complicado. Então eu quero pessoas que falem essa mesma linguagem. Ah, mas eu não acredito nisso que você está falando. Eu já falei lá no início do vídeo. Passe esse vídeo, vá assistir um outro conteúdo, porque esse conteúdo não é para você. Estou falando aqui com quem acredita, com quem sofre ataques espirituais e pessoas que queiram realmente buscar compreender melhor esses fenômenos. Aí alguém pode perguntar também, mas você é cristão, por que Deus permite isso acontecer com você? Olha, eu acredito, como diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria fé na vida eterna, fé na eternidade. Eu não creria no inferno como lugar de tormento. Eu não creria no céu como lugar de glória para aqueles que serão salvos. Então, eu acredito que isso contribui para mim.
contribui para a minha santificação, a minha conversão, na minha busca a Deus. Seja algo negativo que acontece, seja algo positivo. Então, eu acredito que isso, de alguma forma, por propósito divino, que só Deus, só o Senhor conhece, contribuiu para a minha salvação, para a minha conversão, que eu tenho buscado a cada dia. É isso. Agora estou no aguardo de pessoas que também passam por isso. Pessoas para criticar, dizer que não acredita, isso a gente já tem demais. Eu não preciso de você nesse vídeo. Mas você, que acredita no que eu falei, no que eu testemunhei, deixe seu like, comentário, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito.